Olá, esse é o Candidate-se, o nosso programa aqui na Mídia Ninja, que funciona como um radar em busca de novas lideranças políticas. E hoje nós estamos aqui diretamente do coração do Baixo Augusta, em frente a esse maravilhoso painel que a Rita Weiner pintou no desfile do Acadêmicos do Baixo Augusta, que é essa mulher altiva, guerreira, de punho cerrado, erguido, gritando "A cidade é nossa", para receber a nossa convidada muito especial, a ativista feminista Manu Micos. Eu queria começar pedindo para você, na verdade, falar um pouco da sua trajetória, para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender por que você está aqui. Bom, primeiro, eu que agradeço. É muito comovente estar aqui com você na frente desse painel. De verdade, esse é um painel que representa muita coisa, representa um momento, uma catarse, a vontade de retomar a cidade, a sensação de que ela é nossa, e a partir de um gesto feminino, feminista, que eu acho que é a minha trajetória, como eu politicamente saí de um espaço, de uma luta que era privada minha e que ficava muito na universidade, onde eu fazia pós-graduação, dentro das minhas relações privadas ou dentro do espaço da sala de aula, até a rua, até esse lugar de botar o braço para cima e gritar que é nosso. A minha história passa muito por 2013, ter vivido nessa cidade, nesse lugar, uma experiência de disputa política e de rua e de mobilização que, para a minha geração, era nova. E naquele momento com muito pouca discussão sobre gênero, com muito pouca discussão a partir dessa lente. E aí eu segui pensando sobre isso, e em 2015 a gente se viu numa situação, nós mulheres, em que os pouquíssimos direitos reprodutivos que a gente tinha estavam em risco, no momento em que também o nosso país estava em risco, né? A nossa democracia estava em risco, e a gente sentiu, eu e muitas outras, a necessidade de que a gente precisa tirar desse espaço privado essa luta, essa sensibilidade diante das questões de gênero e levar para a rua, como a gente tinha feito em 2013 com muitas outras causas, com essa potência de mobilização nas redes e, né, na rua. E aí eu fui experimentar esse fazer político. Tá, aqui é muito emocionante porque eu estou na frente desse painel, mas eu não sou eu poderia ser muitas outras, e talvez muitas outras fizessem um papel muito mais bonito. Mas tomara que eu seja só a primeira que tomou essa coragem e veio. Caramba, mas já que você levantou, eu vou cortar. Vai ser candidata? Olha, que pergunta difícil. Acho que a gente tem que olhar para essa vontade com boa vontade. Acho que a gente tem que olhar para essa vontade com uma disposição de cuidar do público, da cidade que é nossa. Então, nunca pensei sobre isso até nos ver nessa crise. Penso, não que eu ache que está aí uma trajetória que precisa ser minha, mas eu acho que é uma trajetória que precisa ser nossa, e nós, uma geração de mulheres. Então, penso, mas espero também que muitas outras estejam pensando. Espero que a gente pense junto sobre isso e que a gente saia junto, todas nós, por uma causa que a gente que é nossa, e que a gente conte com grandes aliados e que a gente ocupe. Nossa, essa resposta foi inspiradora, eu tenho certeza. Tem muitas mulheres nos assistindo que estão pensando seriamente no que você acabou de falar. Aliás, um dos grandes motivos da Manu estar aqui, além dessa maravilhosa trajetória que ela descreveu,
é o blog Agora Que São Elas, né? Eu acho que seria também um processo natural de ocupação da política a partir dessa experiência que você viveu no blog, que você vive no blog, né? O que você pode refletir sobre isso? Eu acho que o blog ele é essa tentativa de falar sobre gênero, falar sobre direitos humanos, falar sobre justiça e igualdade, de um jeito que as pessoas não tenham escutado antes. Quando eu olho para o que a gente viveu, de 2015 para cá, acho que ninguém pode dizer que não parou para pensar sobre ser mulher, sendo mulher ou não, de um jeito que não tinha pensado antes. Esse jeito varia. Enfim, pode ser uma mulher em casa se olhando numa relação e falando, puxa, aquilo que eu sinto é um processo coletivo, não sou só eu. Pode ser um homem se vendo num espaço de trabalho falando, trato diferente, ou uma mulher e um homem, o que tem em mim. Enfim, processos que são íntimos também, mas que são essencialmente processos políticos. O Agora Que São Elas era uma tentativa de ser mais uma pecinha nesse quebra-cabeça desse mosaico que a gente tem montado com o movimento de mulheres, de fazer com que nenhuma de nós e nenhum de nós passe por esse momento do mundo sem se pensar enquanto parte desse mundo que é machista, que é racista, e sem pensar como pode fazer para inverter isso, para inverter essa lógica, dentro e fora de si, nos espaços em que estiverem. Então, sim, eu acho que a política institucional é mais um espaço que precisa ser subvertido. Isso, inclusive a gente estava falando um pouco sobre isso antes da gente começar a nossa entrevista, e até pela essa experiência, esse acúmulo da luta que vocês representam no Agora Que São Elas, não basta apenas a candidatura. A partir do momento que você se candidata, você tem que estar consciente da dificuldade que você vai enfrentar nas estruturas que existem por aí, né? Sim, o mundo é um mundo machista, desigualmente distribuído entre os gêneros em todos os privilégios. E as estruturas construídas para disputar a política são marcadas por essa dinâmica. E aí eu acho que tem uma coisa das mulheres, sim, entrando nessas estruturas, essa ideia de subversão, de hackear, e sabendo que essas estruturas, na melhor das hipóteses, não estão preparadas para nós, quando elas não forem claramente hostis, elas vão ser pegas de surpresa. É uma eterna desconstrução, é dolorido. O que a gente sente nesse processo é muito frustrante, mas tem um caminho que só pode ser esse, porque é uma luta coletiva, é uma luta política. A gente só vai ver mudança e transformação se a gente conseguir transformar as políticas públicas, e não só as políticas públicas para as mulheres, a política, como a gente disputa todos os espaços, como todas as políticas são construídas, como que em que bases o diálogo se dá, como que a gente... e aí política não só eleição, política tudo, as nossas relações, a nossa, eu e você aqui. O candidato, mano, tem esse corte geracional, é um corte claro, um chamamento à renovação política, à participação das novas gerações na política. E acho que tem uma coisa muito importante que você falou em relação a subverter as estruturas, que está, acho que, vinculado com a possibilidade da gente estimular essa nova geração a participar, que é colocar as causas acima das estruturas. Você sente isso na Marcha das Mulheres, você sente isso na parada LGBT, não importa a disputa do protagonismo que as estruturas façam para tentar coaptar as causas se sobrepõem. Talvez essa seja uma marca, e essa seja talvez uma bandeira que possa ser defendida por todas essas mulheres que possam vir a ser candidatas, inclusive você. Você não acha que as causas precisam ter um papel preponderante a partir desse novo ciclo político? Certamente, mas isso não é nada trivial, né? Eu acho que exatamente porque o feminismo, e assim, eu acho que a mesma coisa serve para os movimentos, para o movimento negro, para o movimento LGBT, mas eu vou falar desse lugar de fala,
ele é alguma coisa que tem um caráter distinto da lógica do protagonismo que essas estruturas políticas trazem consigo. São mais verticais. Que são né? verticais, que são de uma liderança que emerge e se mantém onde está com uma verticalidade muito grande. O feminismo é o contrário disso, ele é o questionamento disso, ele é o desafio de que isso é uma determinada possibilidade de construção e que é excludente na sua essência. Então tem um desafio, sim, para como que a gente faz para se manter com compromisso com essas causas, disputando essas estruturas, mas como que essas estruturas, porque têm lógicas de protagonismo que são perversas, como que elas não envergam o nosso compromisso com a causa. Isso não está dado, isso é uma questão que é a questão do nosso tempo, como que a gente faz política com as nossas identidades, com as causas contramajoritárias, mas tendo a maioria do lado. É essa a questão. Então, uma das coisas que eu percebo que muita gente questiona em relação à possibilidade de participar da política é uma ideia que está completamente distorcida de que, eventualmente, para você entrar na política seria uma escolha de vida. Você vai para a política e nunca mais vai voltar para aquilo que você fazia, de uma espécie de político profissional. Eu acho que naturalizar o debate e propor que haja a possibilidade das pessoas participarem de um ciclo, de 2 ciclos, mas que depois voltem, que não se transformem nessa ideia de político para a vida inteira, é uma maneira da gente, de uma certa maneira, horizontalizar também essa discussão para mostrar que existe uma cadeia, né, que pode ser desencadeada a partir do ato de ir para a política. Né? Sim, acho que tem uma coisa da vontade de se disponibilizar para isso, de se mostrar disponível para isso, que a nossa geração não aprendeu como um gesto bom. Exatamente porque as estruturas são perversas, porque as lideranças, os protagonismos são construídos numa lógica que parece muito impermeável, que a gente está vendo que é torta e que gera incentivos que a gente não concorda para subir, para se manter nos lugares, nos espaços. Porque a nossa geração viu isso, a gente tende a achar que, então, essa vontade de se colocar à disponibilidade do público, da coisa pública, desse tipo de representatividade, que isso deve ter alguma agenda por trás. Exatamente. Que você... Está errado. Que está errado. E aí, como que a gente mostra que não, que é uma disponibilidade, que é se colocar disponível para as causas e para a disputa política na escala em que essas causas demandam, apesar dessas lógicas, contra essas lógicas, sabendo quão pesado isso mas olhando e falando, isso tem que ser viável. Não é possível que a gente olhe e fale, desistimos, a gente não consegue mudar. A gente tem que mudar. Como, não sei, mas a gente não vai deixar de tentar. Pô, mano, diante do painel aí que a gente citou da Rita, eu só posso agradecer a sua disponibilidade, porque é espetacular a disponibilidade e você dividir conosco e com as pessoas que estão nos assistindo essa reflexão que realmente é muito mais do que uma provocação para se candidatar, é uma reflexão que tem diversas dimensões e acho que foi muito rico para a gente poder compartilhar isso aqui no Candidate-se. E eu gostaria de encerrar fazendo essa provocação para todo mundo, para que, assim como a Manu, pensem, reflitam com um argumento, com muita base em tudo isso e candidatem-se. Né? Manu, muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez. É isso então, gente. Esse foi o Candidate-se, nosso programa aqui na Mídia Ninja, em busca de novas lideranças políticas.